Atos dos Apóstolos, capítulo 12, de versículo 1 a 5, diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nós vamos continuar falando sobre oração. Este é o mês que separamos para orar com maior intensidade e também para falar sobre este assunto. E a oração é algo que é uma marca na Bíblia Sagrada. Só que hoje eu quero chamar a tua atenção para o livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos é onde é o berço da igreja cristã. Jesus, ele ascende ao céu e deixa os seus discípulos com uma ordem e com uma missão. A ordem seria: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a missão é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Portanto, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o nascimento da igreja e o início da sua missão, logo depois de ser cheia do Espírito Santo. O livro de Atos mostra em diversos pontos a igreja fazendo orações, a oração aparecendo em diversos momentos da igreja, a iniciando em Jerusalém e depois se espalhando por Antioquia, Pisídia, Panfilha, Ásia Menor e tantos outros lugares que o Novo Testamento vai descrever. Mas eu quero me ater apenas ao livro de Atos, em que alguns momentos fala sobre a oração dentro do próprio livro. A começar em Atos capítulo 1 e versículo 14, quando os discípulos, quando viram Jesus ascendendo ao céu, voltaram para Jerusalém, e ali o texto diz que os apóstolos e algumas mulheres se reuniam para orar. A igreja, antes mesmo da descida do Espírito Santo, já era uma igreja que orava a Deus. No capítulo 1, versículo 23, nós temos uma situação que precisava de alguém substituir Judas Iscariotes, que havia morrido. E a escolha deste apóstolo foi Matias. Ele foi colocado no lugar de Judas Iscariotes. Só que o texto diz que na escolha, para se escolher esse 12º apóstolo, foi necessário orar primeiro. Quando nós lemos em Atos 2 e 42, há algumas marcas da igreja primitiva. Lá está dizendo que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, também na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração estava ali presente na comunidade cristã do primeiro século. Em Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim que foram colocados a imposição dos apóstolos sobre alguns irmãos, e eles receberam o Espírito Santo. Houve uma oração, eles foram cheios do Espírito Santo, e logo depois o texto diz que eles saíram para pregar o evangelho. E aqui nesse texto há uma coisa interessante, que a evangelização só acontece depois que você é cheio do Espírito Santo, e você só é cheio do Espírito Santo quando busca em oração. Então a raiz de tudo, da história da igreja, do seu início, está a partir da sua oração, da sua busca pelas coisas de Deus. Em Atos capítulo 6 e 6, nós temos ali uma situação que envolve a parte social da igreja. Algumas viúvas gregas, elas estavam sendo desprezadas pelos judeus, talvez pela sua etnia, e as pessoas diziam assim: olha, as viúvas gregas precisam ser assistidas também. Os apóstolos então, eles falaram: nós não podemos
parar de pregar e nos dedicar à oração, mas é necessário que nós escolhamos homens íntegros para cuidar dessas pessoas que necessitam de assistência. E aí então surgiu a diaconia da igreja. Mas antes de separar essas pessoas, a igreja buscou saber a integridade deles. E depois que escolheu, os apóstolos vieram impor as mãos e oraram por eles, ali consagrando eles como diáconos da igreja. A oração estava ali presente também. Também em Atos capítulo 8, versículo 15, você tem imposição de mãos sobre os irmãos, para que eles fossem capacitados para o ministério. Você vê lá em Atos capítulo 9, versículo 11, Paulo, um homem que perseguia a igreja, agora, depois de um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, ele agora é um homem que está orando aqui, exatamente nesse ponto do texto. E Paulo era alguém que tinha dupla cidadania, ele era judeu, mas ele tinha a cidadania romana. Em Atos capítulo 10, versículo 2, você vê um gentil orando ao Senhor, chamado Cornélio. Em Atos 10 e 9, você vê Pedro, um judeu, orando ao Senhor. E por que eu falei tudo isso? Porque você tem aqui um homem de dupla cidadania, um gentil e um judeu, ambos, ou os três, orando a Deus. São marcas de oração na igreja. E aqui o próprio livro de Atos está nos mostrando que a oração não é só para o judeu, não é só para o grego, a oração é para todo aquele que crê em Deus e sabe que Ele é aquele que tem a resposta para todas as perguntas, e essa resposta vem por meio da oração, da busca incessante por Deus. E enfim, nós chegamos em Atos capítulo 12, que nós lemos aqui, que é a igreja orando, e a igreja orando por uma situação específica que nós vamos abordar agora. Olha só, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos vários momentos de oração, a igreja orando, ou os apóstolos orando, ou alguém orando, ou impondo as mãos, ou sendo cheio do Espírito Santo por meio da oração, ou sendo separados para o ministério. A oração está permeando todas as atividades da igreja. Então é impossível, irmão, quando eu falo que não tem como uma igreja não ter oração, não é por causa da minha concepção, da minha opinião, é porque a Bíblia nos mostra claramente que igreja só é cheia do Espírito Santo, aquela igreja que ora, a igreja que é consagrada a Deus, é aquela que ora, a igreja que avança no Evangelho, é aquela que ora, a igreja que sabe os ministérios de Deus, os dons espirituais, e é uma igreja bem dividida em todas as suas tarefas, é uma igreja que ora. Não tem como ser diferente, não temos como reproduzir o que a igreja cristã do primeiro século fez, se nós não tivermos também na mesma consagração, como diz os pentecostais, na mesma afiação, ligado no mesmo propósito de buscar a Deus em oração e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Nós, como a tua igreja, nós precisamos combater aquilo que é contra o teu evangelho, mas nós precisamos buscar ao Senhor em oração. Nós temos que estar lá na presença de Deus, não tem outro caminho. E aqui no capítulo 12, acontece algo que vai envolver a igreja, uma situação que vai mover a igreja. O que está acontecendo no capítulo 12? Nós temos aqui o rei Herodes, e o rei Herodes, uma autoridade da época, ele começa a perseguir a igreja, por causa da calúnia dos judeus. Os judeus não viam os primeiros cristãos com bons olhos, porque os primeiros cristãos pregavam a Cristo como Messias. Além disso, os primeiros cristãos pregavam que não se deveria mais servir a César, porque Deus agora era o seu Senhor. Jesus era o Quírios, o Senhor Jesus Cristo. Ele era o Messias e ele era Senhor. Os judeus diziam que precisava continuar seguindo as leis de Moisés e se circuncidar.
Mas os cristãos estão dizendo: não, agora nós estamos debaixo da graça. Agora a salvação não é pelas obras, mas é pela fé no Senhor Jesus. E tudo isso causou uma certa discrepância entre eles, um antagonismo, ao ponto que os judeus começaram a perseguir os cristãos, e isso chegou nas mãos de Herodes, que tinha autoridade. E o que ele fez? Ele matou a Tiago, irmão de João, os filhos do trovão, matou a Tiago à espada. E agora ele pegou Pedro e o colocou na prisão. E isso agradou os judeus. Eles gostaram disso, porque aqueles homens estavam fazendo um alvoroço na cidade de Jerusalém, e estavam atrapalhando os seus negócios, e a sua convivência, o seu relacionamento com Roma e com César. Pedro está preso neste momento. A igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo caluniada, a igreja está tendo os seus bens saqueados, a igreja está sendo expulsa das suas localidades comuns. A igreja está em uma situação difícil, irmãos, aqui no capítulo 12. Mas o que nós vemos é que a igreja, no meio de toda essa situação, ela entra em oração. Nós vemos aí no versículo 5, Pedro está preso, porém, mas contudo, a igreja continuava orando a Deus pela vida dele. Deus estava sendo buscado pela igreja em favor da vida de Pedro. A igreja estava sendo perseguida, os apóstolos estavam sendo presos ou mortos, mas a igreja tomou a decisão de orar ao Senhor. E aqui nós já aprendemos algo com a igreja dos nossos primeiros irmãos. Nos momentos difíceis, em que a igreja do Senhor está ameaçada, e quando eu digo igreja é no coletivo mesmo, nós como igreja, estamos sendo ameaçados por alguma coisa, que o mundo quer implantar na igreja, ou que eles querem tirar da igreja. Esse não é o momento da gente se desesperar e se espalhar, não, é momento da gente se juntar, e começar a buscar a presença de Deus, e orar a Deus, porque Deus vai fazer algo por nós. Foi isso que a igreja acreditou ali. A igreja se reuniu e começou a orar pela vida de Pedro. A situação envolvia todos. Quando nós falamos de igreja e oração, não é uma oração individual, irmãos. Não estou falando daquela oração no seu quarto. Não estou falando de uma oração particular. Eu estou falando de uma oração coletiva, aonde todos sabem que a situação que você vai estar passando é a minha situação também. Todos nós estamos envolvidos. E os irmãos sabem muito bem que existe hoje lá na Câmara, lá no Senado, existem leis que estão para serem aprovadas, e Deus não vai permitir que sejam aprovadas, mas estão lá para isso, que é para extinguir a igreja, que é para acabar com a igreja, que é implantar coisas do mundo dentro da igreja e usando as leis para isso. Mas a igreja sempre tem se levantado, aliás, tem se dobrado em oração e clamado a Deus, e essas leis não têm sido aprovadas, e essas pessoas não têm tido sucesso, porque a igreja vai continuar lutando pela justiça, pela verdade e pela família. Então a igreja entra em oração, porque isso vai afetar a minha vida, mas vai afetar a sua vida também. E é nesses momentos que nós temos que nos unir em oração. Essa pandemia, ela não era para espalhar-nos pelo mundo, irmãos, no sentido de ficar desesperados. Essa pandemia veio para unir a igreja. Sabia disso? Para nós orarmos mais, para estar junto, intercedendo pelo mundo, pelo Brasil, pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão entubadas. Não era para a gente se desesperar e ficar no Facebook, ai meu Deus, e agora? Agora é a hora de orar. E outro motivo, a dor do Joel é a minha dor.
A dor da Rejane é a minha dor, irmãos. Às vezes não é o mundo nos atacando, mas é um irmão que está sofrendo. E se ele está sofrendo, todos nós estamos sofrendo. Irmãos, neste momento, a Radassa está lá naquele hospital. Então não tem como nós não orarmos, porque a dor dela é a nossa dor. Entende isso? Não podemos ser individualistas quando se trata de oração com a igreja. Tem um doente, tem um enfermo, tem um com problema, é problema de todos nós, é oração nossa. Nós temos que clamar ao Senhor. É verdade que mesmo no individual, e eu ensinei isso aqui no discipulado, o último, falando de oração, que mesmo você estando no individual, você aprende que você está ali sozinho orando, mas existem milhares de pessoas no mundo buscando a Deus naquele mesmo tempo que você está orando. Então, de uma forma ou outra, Deus está enxergando várias e várias pessoas buscando a presença dEle naquele momento. E mesmo que você acha que está ali sozinho orando, não está não. Tem muita gente que é servo de Deus, que é serva de Deus, que está buscando a Deus também pela sua vida e pelo mundo e pela igreja. Nós estávamos ontem no monte, estávamos sozinhos, irmãos? Estávamos sozinhos? Tinha uns irmãos lá na voadora lá, irmão, no helicóptero de Jesus, orando e clamando, e estavam lá buscando a presença de Deus. Em cada moita que a gente ia, tinha um grupinho lá orando, a igreja está orando. E irmãos, aquele lugar ali, quando a gente está ali, que a gente vê aqueles irmãos orando, a gente fala assim: não, eu sei que Deus ainda tem segurado a mão dele, e não tem feito algumas coisas na terra, porque a igreja continua orando. A igreja está orando, irmãos, está orando, e aquilo te dá um ânimo, porque você vê assim: não, eu não estou sozinho, a igreja está orando, e você tem forças para orar ainda mais. A igreja está aqui dentro de uma casa, irmãos, aqui em Atos, eles estão dentro de uma casa, escondidos porque estão sendo perseguidos, mas isso não impediu deles orarem a Deus e interceder pela vida de Pedro. Na união há vitória. Quando nós nos unimos para orar a Deus, é um pensamento só, é um único objetivo, e é um coral de vozes, que a Bíblia diz assim, que a nossa oração, ela sobe como um incenso agradável diante de Deus, e é recolhido com taças de ouro. Eu não estou falando bobagem, leia Apocalipse e você vai entender. E Deus recolhe as suas orações, não são palavras aos ventos, não são palavras que não sobem, não passam do teto, não. Quando a igreja se une em oração e buscando a Deus, Deus recebe e diz assim: eu vou fazer algo pela minha igreja, porque a minha igreja é a menina dos meus olhos, eu vou fazer algo pelo meu povo, eu vou. E aí o que aconteceu, irmãos? A igreja começou a orar pela vida de Pedro. Qual é a situação de Pedro? Nós lemos, aonde ele estava, versículo 4, havendo prendido, o encerrou na prisão. Ok, só que olha só que tipo de prisão. Entregou a 4 quaternos de soldados. O que significa isso? Tem uma parte da cela aqui, 4 soldados. Lá na frente mais uma grade de cela, mais 4 soldados. Mais lá na frente mais 4, mais lá na frente mais 4. Os irmãos que são bons de contas, 4 vezes 4, 16 soldados guardando Pedro. 16. E cada um em uma ala. Cada 4 em uma ala. Ele está lá na última ala. Pedro está lá dentro daquela prisão, com 16 soldados até a saída da prisão. Tem como passar? Humanamente tem como escapar, irmãos? Não tem. E outra situação, Herodes ia colocar Pedro em julgamento logo depois que acabasse a Páscoa. Eles estavam no momento da Páscoa. Assim que acabasse, depois de uma semana, Pedro ia ser julgado. E o que ia acontecer com ele? Morto. Porque isso estava agradando os judeus.
Está Pedro lá, dentro daquela cela, com todos aqueles soldados, já pré-condenado à morte. E a igreja começa a orar por ele, porque na visão humana, ali não tinha mais jeito. Pedro, acabou seu ministério, Pedro. Foi muito bom até aqui, mas agora a morte te espera. E a igreja mais uma vez nos ensina, irmãos, que mesmo que a situação seja impossível, é hora de entrar em oração. É hora de orar. Tá todo mundo dizendo para você, não adianta mais. Pode deixar lá, larga de mão, já vai morrer. Não adianta mais buscar a Deus. Isso aí não tem solução. Você vai viver com isso pro resto da vida. Não adianta mais você fazer isso, aquilo. Não tem jeito. Não tem jeito para o ímpio lá fora que não conhece a Deus, mas para nós que temos experiências com Deus, para nós que vemos o que Deus faz na nossa vida e que faz na nossa família, não, agora aqui é hora mesmo de orar a Deus, porque os homens estão dizendo não, mas o Senhor tem sim para a nossa vida, Ele tem um amém para nós, e Ele vai tirar os decretos dos homens, e Ele vai colocar a palavra dEle que é fiel e que é verdadeira. É irreversível para os homens, irmãos, mas para Deus não é. Pode colocar 16 soldados, coloca grade, coloca tudo, mas se Deus der uma ordem, o anjo vem e tira da prisão. Tira e acabou. Basta uma ordem de Deus e o mundo obedecerá. Basta uma ordem de Deus e as autoridades cederá. Basta uma ordem de Deus e as pragas cessam. Basta uma ordem de Deus e tudo aquilo que você acha que é o teu fim vai ser só o começo daquilo que Deus tem para a sua vida. A igreja estava com uma situação que humanamente era impossível de libertar Pedro daquela prisão. E outra dificuldade que a igreja tinha, a igreja não tinha influência política e nem financeira para tirar Pedro da prisão. Se chamasse os irmãos que estavam aqui reunidos em Jerusalém, havia alguns irmãos de posse, mas a maioria eram pobres, eram ex-escravos, eram pessoas de baixíssima renda, e por mais que eles juntassem os dinheiros que tivessem, não teria como tirar Pedro da prisão, porque o sistema romano, até você poderia fazer algum tipo de negociação, mas Herodes não tinha pretensão de soltar a Pedro, mesmo que lhe oferecessem algum dinheiro, porque para um rei, dinheiro só seria ouro, e muito ouro, que seriam talentos de ouro, para que ele pudesse pensar em soltar. A igreja não tinha essas condições, a igreja não tinha alguém lá dentro, sabe? Você não tem alguém lá de dentro, da guarda pretoriana, ou da guarda romana, que pode falar com César, porque César estava acima do rei Herodes. Não tem lá alguém lá da turma do Herodes, que pode dar uma conversa lá para a gente. A igreja não tinha nada disso. A igreja não tinha ninguém que humanamente pudesse recorrer por ela. Mas isso não tirou a igreja da oração, e foi justamente isso que a levou à oração, porque às vezes nós estamos confiando em alguém, mas nós não estamos confiando em Deus. E sabe o que acontece? Deus permitiu que isso acontecesse aqui, para que a igreja entendesse que é na oração que você é dependente de Deus, e somente de Deus. Não é A e B que vai te ajudar, não. É Deus que vai abrir as portas para você, é Deus que vai te abençoar, é Deus que vai te livrar. Não adianta você ficar correndo de um lado para o outro, não, porque os homens é falho, mas o Deus que você serve é Deus fiel, meu querido. Guarda isso. A igreja não tinha influência, mas ela estava na oração, e o poder da igreja estava aí. O poder da igreja está na oração. Na oração. Parece loucura, irmãos. Era para a igreja estar pensando num jeito dele sair de lá, um jeito dele fugir, um jeito de contatar alguém. Mas a igreja foi para a oração. Tem hora que as pessoas não vão entender
a sua vida de oração. Elas não vão entender a sua vida de oração. Elas vão te dizer assim: mas por que você não está fazendo isso? Por que você não está fazendo aquilo? Por que você não fala com fulano? Por que você não fala com Beltrano? E você, né, para não ser mal educado, diz assim: eu estou esperando a resposta de uma pessoa. Ah, é? Quem é? Posso saber? Ainda não. Mas ele não tem nenhuma causa que ele perdeu até hoje. Eu estou buscando a resposta dele. E depois que o milagre acontecer na sua vida, aquele mesmo chegará e dizer assim: ué, como é que aconteceu? Mas você falou com fulano? Não. Mas falou com Beltrano? Não. Mas alguém te ajudou? Sim. Quem? Meu Deus. Todo esse tempo eu estava em oração e buscava do Senhor uma resposta. E no dia que Ele me disse o que era para fazer, eu fiz, e o milagre aconteceu. Eu não precisei de ninguém, eu não precisei de nada, eu não precisei ter dinheiro, eu não precisei ter influência, eu não precisei de nada. Eu precisava estar nas minhas orações, clamando ao Senhor, dizendo: tende misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, entra na minha vida, entra nessa causa, Senhor, eu preciso do Senhor, preciso de um milagre na minha vida, Senhor, e eu sei que este milagre vem das tuas mãos. O mundo não entende, porque é algo sobrenatural, é algo invisível, as pessoas não estão vendo, parece que não é real, mas Deus está agindo. Enquanto você está orando, Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo, Deus já está movendo os céus, Deus já está movendo terras para te abençoar, porque você sabe que Ele é aquele que é dono de tudo, que faz tudo do jeito que quer, na hora que quer e como quer, e usa quem Ele quiser para abençoar a tua vida. A igreja estava orando. Olha só o versículo 12 do capítulo 12. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, Pedro, que já estava solto, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Irmão, segura aí. Agora é palavra pastoral aqui para a sua vida. A igreja pode se reunir para muitas coisas. A gente pode se reunir para conversar. A gente pode se reunir para confraternizar e comer. Aliás, os irmãos gostam muito disso aqui, né? Juntar-se, comer aquele almoço que as irmãs fizeram. Falaram ontem daquele almoço. Meu Deus, que almoço maravilhoso. Não sei porque os irmãos estavam de jejum no monte já mais de 2 horas, quase 3 horas que a gente estava lá, que eles começaram a pensar em comida. Eu falei: gente, vamos embora, que vocês precisam comer. E a gente pode se reunir para isso. A gente pode se reunir para meditar na palavra. Mas existem muitas reuniões cristãs que não estão agregando em nada. São reuniões para falar mal de alguém. São reuniões para falar de mim, irmãos. Poxa vida, falar mal do pastor, para falar mal de fulano, para falar mal do culto. Você viu o culto? O culto de hoje não foi bom não. Ixi, aquele violão todo desafinado. Misericórdia, será que o pastor não percebe aquilo não? E aquela irmã lá, meu Deus, ela precisa fazer uma hidratação naquele cabelo. Agora chama esses mesmos e fala assim: irmãos, amanhã a gente vai se reunir aqui nesse mesmo lugar para orar. Que isso, irmão? Orar amanhã não dá, eu acordo cedo, eu tenho um trabalho, eu tenho meu filho para criar, eu tenho um gato, cachorro, periquito, tenho tudo para criar. Irmão, eu estou cansado, eu estou com artrite, artrose, eu estou com tudo aqui. Olha, eu tomei a vacina da Covid, eu estou todo arrebentado. Por quê? Porque não tem vida com Deus.
se não tem vida com Deus, quando se reúne, não tem desejo em buscar em coletivo as coisas do céu. Nós podemos confraternizar por muitas coisas dessa terra, jogar um futebol junto, e acampar, são coisas que a gente tem projeto para cá, mas na hora que chamar para orar, tem que ser como ontem. Aleluia. Eu cheguei aqui, já tinha alguns irmãos aqui, eu falei assim: irmãos, mas é 8h30 ainda, a gente marcou 9 horas, eu vim mais cedo, porque eu tinha que deixar algumas coisas na igreja. Não, a gente já está aqui. Deu 5 minutos, chegou outro, deu mais 5 minutos, chegou outro. Era 8:55, estavam todos aqui. Todos. E todos eles só queriam uma coisa: orar. Como, irmãos? Como não agradecer a Deus por isso? Como não se alegrar na presença de Deus por isso? Porque muitos estão se reunindo para a morte, mas nós estamos nos reunindo para a vida e para profetizar vida. Isso nós vamos adquirir por meio da oração, e eu tenho certeza que as nossas orações ontem naquele lugar, Deus nos visitou a nossa família e visitou a nossa igreja. E você, resultado daquela oração, você está aqui porque Deus te guardou. Aquela oração foi pela sua vida. Nós precisamos nos reunir, mas é para orar também. Orar e interceder ao Senhor, para falar das coisas do céu. Irmãos, neste ponto, eu sou saudosista sim, eu sou, porque eu sou de um tempo, que os crentes se reuniam para comer, comiam mesmo, mas eles também, na hora que era para louvar, eles louvavam tremendamente, a hora para orar, eles oravam mesmo, e eles não tinham tempo para acabar a adoração, e a sua oração diante de Deus, eles não se importavam com nada. Quantas vezes que eu me reunia com algumas pessoas, com famílias, e a gente passava a noite toda, falando das coisas de Deus, e orando ao Senhor, e louvando ao Senhor, até o dia amanhecer. Aonde está esse povo, irmãos? Aonde está esses que têm sede de Deus? Aqueles que querem buscar a Deus, e querem mais de Deus. Nós precisamos nos reunir também para isso, mas tem que ser com prazer e com alegria. Se existe um pesar na sua oração, se existe esforço sobrenatural para a oração, é porque a sua vida espiritual está fria, está sendo congelada. Mas nesta noite Deus está nos falando: busca a minha presença, que eu tenho um renovo para a sua vida, eu tenho um renovo para você. Quando a gente se reúne, ore. Que outra coisa os irmãos poderiam fazer naquele momento? Pedro está lá na prisão, não tem como ficar aqui conversando, fazendo um vídeo para o TikTok agora, não dá. Agora não dá, existem momentos que a igreja tem que reunir, e é com um propósito de oração, fixo de oração, e é por aquilo que a gente vai orar. Não tem como falar de outra coisa. Tudo que falamos lá no monte ontem com os irmãos, só tinha a ver com coisas espirituais, e os irmãos só falavam de questões espirituais. Ninguém dizia que o frio estava muito intenso, ninguém dizia isso ou aquilo, mas nós estamos focados somente em questões espirituais. A igreja hoje, ela está muito administrativa, a igreja está se reunindo para cuidar de coisas. Tudo isso é bênção, irmãos, eu não estou menosprezando não, mas a gente com a mesma intensidade faz isso, buscando as questões espirituais? Não mais, infelizmente, e nós precisamos resgatar isso. Eu tenho dito aos irmãos que uma das coisas que Deus me disse, ao entrar aqui neste lugar e começar esse trabalho, é: resgate os fundamentos da minha igreja, resgate a palavra, resgate a oração, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos resgatar a oração na nossa igreja, quer o diabo ou não, quer o mundo ou não, a gente vai voltar a orar. Você não está com vontade, eu vou com você, eu pego na sua mão, a gente vai junto.
mas você vai voltar a ser uma tocha acesa na mão do Senhor. Você vai voltar a ser alguém que vai ministrar os seus dons na vida de alguém. Você vai voltar a ser alguém que vai pregar o Evangelho. Você vai voltar a ser alguém que vai orar por outras pessoas e elas serem curadas. Eu não aceito que a igreja não tome posse das ferramentas espirituais que Deus já nos deu. Não aceito, é para nós. Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e se porventura beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. E ele disse: Pedro, eis que tu és uma pedra, mas sobre esta pedra aqui eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade para que nós venhamos prevalecer. Mas tudo começa na oração, irmãos. A vitória da igreja, com a soltura de Pedro, começa na oração. Oração. E Pedro recebe o anjo de Deus lá dentro da prisão. O texto diz que ele estava dormindo. Nota de rodapé: quem é que dorme numa prisão sabendo que vai ser morto? Tem que estar muito tranquilo, tem que estar muito ciente do que Deus faz. E ele está lá dormindo, e de repente ele vê um homem que diz para ele: levanta, pega a sua capa e vem. Ele mesmo diz: eu achava que era uma visão. E aquele anjo, irmãos, isso aqui é para quem crê, tá? Para quem crê. E o anjo foi passando de cela em cela com Pedro, as portas iam se abrindo automaticamente. Os guardas não viam eles dois, não viam. E o anjo levando Pedro para fora. Passa a primeira cela, passa a segunda, passa a terceira, chega nos portões da rua. O anjo foi com ele até a esquina da rua, e ele achando: estou tendo uma visão, estou tendo um sonho, estou tendo um sonho. Quando o anjo o deixou na esquina da rua, ele caiu em si. É real. O que acabou de acontecer comigo é real. Deus enviou o seu anjo e me livrou. Enquanto isso acontecia, a igreja estava lá orando. Você não está vendo nada agora. Você está orando e não está vendo nada. Mas Deus já está enviando um anjo lá. O anjo já está vindo. E ele está abrindo as prisões. Aleluia. Deus está abrindo as prisões. Está abrindo, abrindo. A pessoa está dizendo assim: isso é um sonho, isso é um sonho. Mas não, é a realidade, é o milagre de Deus acontecendo lá. Você está orando aqui pelo seu parente, e Deus está visitando ele lá. Você está aqui orando, se consagrando a Deus, e Deus está visitando os seus filhos lá. Você está orando aqui e Deus está visitando o seu chefe lá, da sua empresa. Ele está lá. E a pessoa vai dizer assim: ô fulano, ontem eu senti um negócio assim, e alguma coisa me dizia que eu precisava falar isso com você, que eu precisava entregar isso aqui para você, que eu precisava fazer isso por você. E você vai saber que é Deus, porque aquilo aconteceu na mesma hora que você estava orando. Pedro então voltou no lugar que a igreja estava reunida orando. Bateu na porta. Uma menina foi atender e ela nem abriu a porta. Ela ouviu a voz dele, reconheceu que era ele. Voltou para dentro e disse aos irmãos: é Pedro, Pedro está na porta. E os irmãos: Pedro? Eles até se surpreenderam. Tá certo que a gente estava orando, né? Mas o milagre foi muito rápido. Muito rápido. E eles, quando abriram a porta, Pedro entrou e disse: olha, aconteceu assim, assado, o anjo do Senhor veio, me livrou da prisão. Fiquem em paz, continuem aí que eu vou visitar os outros irmãos. Ele foi para outro lugar.
E a igreja ali viu o resultado da sua oração. Aquilo que estava no mundo espiritual se tornou real, veio para o mundo físico. Aquilo que parecia impossível se tornou possível, mas isso foi através da oração. E no versículo 18, para nós finalizarmos, acontece algo. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Irmãos, estão os soldados lá. O que vai ser de Pedro? Né? O que vai acontecer? Mas quando entraram na cela, cadê Pedro? Cadê Pedro? Não está mais aqui. Há pessoas que estão assim, ó. Eu quero ver até quando que ela vai aguentar. Eu quero ver se ela vai resistir. E dessa não passa. Tem um monte de gente dizendo que você não vai conseguir, que você não vai alcançar. Só que Deus já fez um milagre. Deus já fez um milagre. E quando eles te procurarem, achando que você ainda está lá na prisão, achando que você é alguém ainda que está ali, naquele desespero todo, eles vão ver que você já está abençoado há muito tempo. Há muito tempo. Nós não vivemos pela medida que o mundo possa nos dar. Nós vivemos pela fé. Pela fé. E somente pela fé. E é na oração que você tem que exercer essa fé. Porque foi pela fé, na oração, que a igreja obteve de Deus um milagre. A alegria de ver Pedro foi a alegria de toda a igreja. Quando nós orarmos por alguém da nossa igreja e ele receber a vitória, será alegria para todos nós.